Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós estaremos iniciando o checklist da diretoria de gestão de pessoas. Bom, e o que seria a gestão de pessoas? A gestão de pessoas tem como conceito uma função administrativa que permite a colaboração eficaz das pessoas em prol dos objetivos organizacionais. Vou dar um exemplo. Nós temos um estabelecimento e esse estabelecimento vai ser uma padaria. Nela, nós encontramos diversas funções, vários cargos, como padeiro, faxineiro, atendente, caixa. E para que eu tenha essas pessoas trabalhando adequadamente e atingindo os objetivos, é necessário tomar algumas decisões em relação a elas. Bom, e quais seriam essas decisões? Seria, tipo, como encontrá-las no mercado, qual o perfil eu desejo para estar trabalhando comigo, quanto que eu vou pagar por cada uma delas, como eu vou monitorar e avaliar o desempenho de cada uma delas, como eu vou deixá-las satisfeitas e como eu vou capacitá-las para que desempenhem bem as suas funções. Então, é basicamente isso que a diretoria de gestão de pessoas faz. Garantir que os colaboradores entendam quais as suas funções, capacitá-los, desenvolvê-los e engajá-los. Até 2014, DGP era chamada de Diretoria de Recursos Humanos. Nós tratávamos de assuntos que diz respeito às pessoas, só que percebemos que não fazia sentido tratar essas pessoas como recurso, já que nós somos uma empresa júnior, fazemos parte do movimento Empresa Júnior, o nosso objetivo principal é o desenvolvimento pessoal e profissional de cada uma delas. Então, desde 2014, isso foi pensado, foi alterado. No entanto, nós ainda tratamos de algumas coisas que dizem respeito ao RH, como, por exemplo, os termos. Nós não somos responsáveis pela elaboração dos termos, né, tipo termo de serviço, voluntariado, termo de compromisso, termo de desligamento e o termo de adesão ao material, por exemplo. Assim como, no final da jornada, nós somos responsáveis por coletar as camisas e as chaves de cada um e redistribuir para os novos membros, como normalmente acontece em uma empresa de mercado. Nós também somos responsáveis pelas listas de presenças. Então, em cada reunião, cada capacitação, tem algum líder de presente, sempre mapeando a presença dos membros. A gente também confere os pontos, né, as frequências e os horários os quais os pontos foram batidos. E, por fim, nós somos responsáveis pelas coletas e armazenamentos dos dados dos membros. Além disso, a diretoria de gestão de pessoas ela é responsável pela comunicação interna da empresa. Nós, por exemplo, gerenciamos o Poteg, que é o Instagram dos membros, e é um Instagram mais informal, né, onde a gente utiliza para postar alguns vídeos, algumas fotos de festas que nós estávamos presentes. Nós também temos o e-mail, que é onde basicamente a gente comunica tudo sobre a empresa, então capacitação, avaliação é enviada por lá, o Top News, por mais que seja um meio de comunicação interna, ele também é enviado por e-mail. Escalonamento é comunicado por e-mail, dentre outras coisas também que nós podemos estar comunicando por lá. Nós também somos responsáveis pela elaboração do Top News, que é meio que o nosso jornal, assim dizendo. E lá nós podemos comunicar também eventos, podemos fazer transparência de todos os eixos da empresa e ele é colaborativo. Também faz parte da nossa comunicação interna as campanhas, né? Então, tudo relacionado ao nosso endomarketing, da GP tem que estar ali dando a força, sendo responsável por essa comunicação. Então, por exemplo, campanha de eleição, quando tem troca de gestão, quando tem algum evento, quando tem algum o PEP, por exemplo, também faz parte do documento de divulgação, né, do BGP. Nós também temos o nosso mural interno, que ele fica lá na sede. Então, lá a gente coloca o link, o QR Code, né, para bater o horário de ponto do escalonamento. E lá também a gente pode divulgar o nosso faturamento, como está o nosso caixa, ocorre algumas transparências de outros eixos da empresa também, só que presencialmente para a gente ter um contato físico com essas coisas. E, por fim, nós temos o grupo da gestão, que ele fica lá no Workplace, que é a nossa plataforma oficial de comunicação entre membros. Mas nós também temos um grupo no WhatsApp, que é o grupo da gestão, que é um grupo de resenha. É algo mais informal, né? Algo voltado para a gastação mesmo interna entre os membros. Então,
Aqui na diretoria de gestão de pessoas, nós temos 4 eixos: o eixo de capacitação, desenvolvimento, diversidade e inclusão e engajamento. O eixo de capacitação é responsável pela capacitação dos membros no início e ao longo do seu cargo, para que os membros desempenhem bem cada função dele. O eixo de desenvolvimento é o eixo onde a gente avalia o desenvolvimento e desempenho dos membros exercendo a função de seus cargos. O eixo de diversidade e inclusão ele é responsável por garantir a inclusão e a diversidade aqui dentro da empresa. E tem o eixo de engajamento, que é responsável pelas ações de cunho e engajamento, e também por manter os nossos membros motivados aqui dentro da empresa. Aqui, na diretoria de gestão de pessoas, nós também somos o guardião-mor do nosso sistema de trabalho, assim como da nossa cultura. Então, nós somos responsáveis por garantir que os nossos membros estejam cumprindo tudo de acordo com o que prevê o nosso sistema de trabalho. Lá no documento, nós encontramos todas as estruturas da empresa, todas as atribuições de cada cargo, carga horária, obrigações dos membros e trainees, como deve ser feita a nossa comunicação, como deve ser o nosso funcionamento, absolutamente tudo relacionado à nossa cultura e o nosso exercício mesmo enquanto empresa está lá. Então, nós somos responsáveis por garantir que isso seja guardado e executado da melhor forma possível. Aqui está o nosso parte do nosso mapa estratégico. E eu vou estar apresentando para vocês, mostrar, né, onde nós nos encaixamos na estratégia da Injetor. Aqui no próximo slide, né, aqui embaixo, tem um time de líderes, que é o objetivo relacionado à diretoria de gestão de pessoas. E é a base da nossa estratégia. Ou seja, sem nós termos líderes no nosso time, é impossível alcançar todos os nossos outros objetivos posteriores. Agora, falando sobre a estratégia de fato, nós temos como a nossa visão evoluir constantemente, alcançando credibilidade com os nossos clientes e o patamar de referência para a rede baiana em 2025. E nós temos como objetivo, né, como citei antes, o time de líderes, que é composto por suas iniciativas, que são as metas que nós temos que alcançar, né, para que ao longo do ano, no final, a gente consiga atingir o nosso objetivo maior, que é o de time de líderes. Atualmente, nós temos 3 iniciativas, que é desenvolver o engajamento do time, implementar uma cultura de especialista e fomentar uma cultura empreendedora. A partir disso, nós temos algumas metas que nós temos que alcançar, ou seja, os indicadores que eu citei antes. Primeiro, nós temos o indicador da porcentagem de membros líderes, onde nós vemos a quantidade de membros considerados líderes dentro do total de membros da Injetor. Para isso, nós devemos alcançar um valor mínimo para ser considerado membro, né? Cada líder, no caso, cada membro tem que alcançar um valor mínimo para ser considerado líderes, e isso ocorre dentro da avaliação do bicho. Então, aqui na Injetop, nós consideramos que um líder ele é um indivíduo inspirado por nossa causa, que é capaz de guiar e motivar o time para gerar resultados. E aí, falando um pouquinho melhor sobre o Bichos, ele é uma avaliação onde a gente vê se uma pessoa é considerada líder ou não. É uma avaliação 360, onde todos da diretoria avaliam aquela pessoa e a si mesmo. Então, na diretoria de gestão de pessoas, nós temos 3 membros, que sou eu, Caio e Marcela. E, por exemplo, eu vou avaliar eles dois e vou avaliar a mim. E eles vão avaliar, por exemplo, Caio avalia a minha a Marcela a minha Caio. E se avalia também. Então, é uma avaliação 360. E aí, para medir se a pessoa ela é considerada líder ou não dentro da Injetop, nós avaliamos essas competências do bicho, que é algumas coisas que eu vou citar mais à frente para você, mas, somado, né, mais a porcentagem de engajamento que esse membro tem, mais a nota que ele obtém na avaliação dos especialistas. E para que ele seja considerado líder de fato, essa média tem que dar acima de 56%, né? Tem que ser maior ou igual a 56%. E o que seriam as competências dos líderes que eu falei no slide anterior? Nós temos diversas avaliações, diversos setores, né, competências que nós consideramos que um membro deve ter para ser considerado
líder, e dentre elas nós temos comunicação, heterodesenvolvimento, feedback cultural e entre outros. E aí a gente avalia cada um em uma escala de 1 a 5. Para o especialista, nós consideramos o conhecimento, que é uma competência também avaliada no BIS. Nela é uma avaliação, né, onde o membro ele vai responder alguns temas e ele será avaliado pelo seu líder imediato, que no caso é o seu líder direto. E a soma da avaliação de conhecimento e o resultado, dividido por 2, vai dar a média da nota do especialista. E o membro, para ser considerado um especialista dentro da ENGTOP, tem que ter uma nota somando maior ou igual a 63%. E agora falando um pouquinho sobre metas, novamente, nós avaliamos quantos membros são considerados especialistas dentro do total de membros da ENGTOP. E o que é o especialista para a ENGTOP? Ele é um membro com alto conhecimento técnico capaz de gerar resultado. E o que seria o resultado para a ENGTOP? Ele é o efeito causado na nossa estratégia a partir do cumprimento de ações. Então, com a nota do escalada, que é para medir o conhecimento, junto com o resultado, nós obtemos a nota do membro especialista. Aqui nós podemos dar um exemplo de como funciona a escalada gerencial. O líder direto, né, o diretor, vai estar avaliando essas competências aqui. E a prova escrita, que é o que vai estar somando a nota da escalada do gerente. E nós temos a escalada técnica, que é o que a gente avalia os nossos projetistas. Então, é uma avaliação via formulário, onde o líder direto dele vai fazer as perguntas, né? Uma prova, é como se fosse uma prova escrita, ele vai ter que estar respondendo de qualquer forma, e o seu líder direto, ele vai estar avaliando ele conforme ele achar necessário. Agora, falando sobre a nossa iniciativa de membros engajados, é muito importante para a diretoria que todos os nossos membros eles se mantenham engajados e motivados dentro da empresa. E aí, todo mês, a gente revisa o nosso plano de engajamento, a fim de tornar o ambiente mais saudável e colaborativo. Assim, a gente aplica uma pesquisa de engajamento no final do mês, onde nós podemos medir a porcentagem de cada membro dentro do total de membros da ENGTOP. Então, para que o membro seja considerado engajado, o valor da pesquisa a média, né, da pesquisa de engajamento deve somar um total de 70%, igual ou mais de 70%. Por fim, nós temos a nossa iniciativa de fomentar a cultura empreendedora. E nela, nós medimos, através de um pilar dentro da pesquisa de engajamento, o quanto o membro é considerado empreendedor. Então, a gente divide o valor de membros considerados empreendedores pelo total de membros aqui dentro da ENGTOP, e para que ele seja considerado empreendedor, ele precisa somar uma média de igual ou maior que 65%. E é isso, galerinha. Foi isso o nosso checklist. Para qualquer dúvida, você pode estar procurando a Diretoria de Gestão de Pessoas. Eu, Fernanda, Caio ou Marcelo. Bons estudos!